Um processo que vem se alongando desde setembro deste ano. A movimentação pela cassação da vereadora Márcia Marzagão começou quando o vereador Márcio Lara entrou com a petição contra a representante. Na época, o parlamentar afirmou que a vereadora faltou com decoro parlamentar, o que motivou o processo. Meu papel é legislar, fiscalizar. Por não concordar com as atitudes da vereadora durante 1 ano e 9 meses, fiz a denúncia. Foi sorteada a comissão. Eu deixei que a comissão trabalhasse e disse que eu aceitaria o resultado, a palavra final seria da comissão. E tudo correu dentro do que eu esperava. Eu estou no meu 2º mandato e, graças a Deus, eu tenho o maior carinho e respeito por todos os vereadores dessa casa. Somos 17 vereadores. Nunca desrespeitei, nunca desacatei um vereador, nunca desacatei um servidor público dessa casa. Então, assim, estou com a minha consciência tranquila. Quem decidiu foi a comissão, portanto não tive o direito de voto, entendeu? Mas tudo correu dentro dos trâmites. Após aberta a cassação, a comissão processante, formada na Câmara por Ricardo Rocha, Toninho Gladstone e Juninho JR, teve 90 dias para analisar e apresentar o resultado. A reunião foi realizada nesta terça-feira, faltando apenas um dia para o limite do prazo. Na votação, a maioria dos vereadores foi favorável à cassação de Márcia. Foram 13 votos contra 4. Nós tínhamos, de acordo com o decreto 201 da Constituição Federal, nós tínhamos apenas 90 dias. Então hoje aconteceu, né, de fato, essa situação em que ela foi cassada. É um fato histórico em Pará de Minas, é inédita, nunca houve, pelo que nós temos conhecimento, houve alguma cassação de um parlamentar aqui na nossa cidade. Chegou à conclusão que pela cassação também. Então tivemos 13 votos favoráveis. É lamentável, é triste, mas tem um ditado, sabe, que fala, só o morador sabe onde está a goteira da casa. E aqui a gente sabe o que estava acontecendo aqui, né, nesses 1 ano e 11 meses. Foi até rápido demais, 1 ano e 11 meses conseguiu, né, destituir um parlamento, uma Câmara, as pessoas aqui dentro, os funcionários, nós estamos vivendo sob pressão, sabe? O clima, o ambiente aqui muito hostil, muito ruim. Diante da cassação do mandato, Márcia comenta que está em posição de enfrentamento contra o sistema. Ela também afirma que a decisão realizada pelos demais parlamentares é de grande responsabilidade. Eu vejo que eu deveria estar nessa posição de enfrentamento, porque eu tenho completa condição de passar por ela e de entrar para a história de Pará de Minas, né? De uma forma ou de outra, eu preciso agradecê-los pelo lugar que eles estão me colocando cada vez mais, e a visibilidade do exercício do meu mandato, da forma da minha conduta e dessa postura de realmente não pertencer a esse sistema de qual a sociedade está tão cansada. Eu sou uma pessoa que acredito na justiça acima de tudo. A gente tem aí vários posicionamentos e várias decisões que vão em desencontro de tudo que foi feito aqui. E eu preciso defender o interesse da sociedade. A gente não possa permitir que um mero capricho de 13 pessoas que pertencem a um sistema anule ali um sufrágio universal, que é a votação. Cassar um mandato eletivo de alguém é uma coisa que exige muita responsabilidade e seriedade. A reunião teve início às 8h30 da manhã. Durante as primeiras 3 horas do encontro, a vereadora ainda não havia comparecido para realizar a sua defesa. Diante da necessidade de um advogado, foi solicitado que José Aparecido realizasse a defesa de Márcia naquele momento. Na verdade é o seguinte, eu estava presente à reunião, o senhor presidente abriu a sessão, solicitou a presença da vereadora que está sendo julgada, né, bem como do defensor dela, mas como constatou a ausência, o senhor presidente suspendeu os trabalhos por 15 minutos, aguardando o prazo legal para que prosseguisse com a reunião. Vencidos os 15 minutos, foi aberta a reunião e, como a Constituição preconiza que nenhuma pessoa pode ser julgada sem conferir a ela o direito ao contraditório e à ampla defesa, o senhor presidente, primando pela legalidade do processo, que é um processo administrativo, me consultou se eu poderia atuar na condição de defensor dela, dativo. Eu aceitei o encargo porque, afinal de contas, é um trabalho que a gente está acostumado a fazer e a gente conhece do processo legislativo com toda a modéstia, e eu me julguei em condições de fazer a defesa dela de forma plena. Iniciou o trabalho, no decorrer do trabalho ela me acionou por intermédio da secretária dela, que precisava falar comigo por telefone. Nós tivemos uma breve conversa
E ela disse que não iria querer que eu continuasse na defesa dela, exatamente porque ela já tinha constituído um outro advogado. Eu disse a ela que deveria vir à Câmara Municipal fazer essa declaração ao presidente, porque, afinal de contas, eu estava ali atuando como advogado, defendendo a causa dela, não por nomeação dela, e sim pelo presidente da Câmara. E ele que poderia me destituir ou nomear um outro sucessor. E isso aconteceu. Ela chegou, declinou o nome do novo advogado que promoveu a defesa dela e eu fiquei assistindo aqui. Márcia comenta sobre o ocorrido na defesa. O final da articulação seria colocar ali um advogado que não tem qualificação técnica em direito público para fazer ali uma defesa articulada e armada, inclusive agora é um advogado que está até ali na sala do presidente da comissão. A gente vê que não existia convênio, é um advogado que não é habilitado, a Câmara não tem convênio para nomeação, ninguém viria aqui trabalhar de graça em pleno dia útil. Então eu interferi ali, fiz uma articulação, a gente já estava discutindo judicialmente algumas questões, eu vou discuti-las por uma questão de mostrar para a sociedade como que o sistema funciona e justamente para que outras pessoas que vierem e que não desejarem fazer parte do sistema, porque com muito orgulho eu não faço parte dele, não tenha seus mandatos cassados e não aconteça o que aconteceu comigo aqui. A cassação do mandato da vereadora Márcia é um acontecimento inédito na história do Legislativo do município. O atual presidente da mesa diretora comenta sobre o ocorrido na sua gestão. Infelizmente foi na minha gestão não só um pedido de cassação, mas também 3 pedidos de decoro. A gente teve que fazer 4 comissões para fazer o estudo e levar ao plenário. Igual ontem mesmo foi um decoro, foi estudado pelo plenário e foi arquivado. Hoje é uma sessão de julgamento. A gente recebeu um pedido de cassação. O pedido de cassação tem que tramitar conforme o decreto-lei 201. A gente, como a mesa diretora, a gente fez com calma, seguindo o decreto-lei, passando total autonomia para a comissão, que depois que é feita a portaria, quem faz o trabalho é o presidente, o vice-presidente e o relator. E depois eles já me mandaram um parecer final, assinado por 2 membros, o relator não assinou, e eu coloquei a apreciação do plenário, igual eles pediram. Foi feita toda, a gente deu total defesa à denunciada, para que ela falasse o seu advogado também, e o plenário é soberano. O plenário decidiu na cassação do mandato da vereadora. A declaração que motivou a cassação da vereadora é relacionada com a quebra de decoro da parlamentar durante a atuação na Câmara Municipal. De acordo com a Constituição Federal, os representantes do Legislativo, como vereadores e deputados, devem seguir normas éticas na condução de seus trabalhos. O vereador Luiz Lima esclarece o tema. O parlamentar votou contra a cassação de Márcia. Basicamente, a denúncia foi em relação à quebra de decoro parlamentar por parte da Márcia Marzagão, e o decoro nada mais é do que aquela conduta honrosa, respeitosa, de acordo com a sua função essencial. E a função essencial do vereador é de fiscalizar, é de cobrar, então exatamente por isso ele tem imunidade naquilo que ele fala, para que ele tenha liberdade de cobrar o executivo, de denunciar, de ir contra o sistema. Então, alguns vereadores entenderam que a Márcia foi além daquilo que seria razoável e ela ofendeu alguns vereadores. Infelizmente, a gente chegou nesse ponto, né, de não conseguir equilibrar as razões e nós chegamos no momento de ter realmente a cassação da Márcia com 13 votos. A minha opinião é de que quem imputa a legitimidade para o vereador é a população, porque a Constituição fala que todo poder emana do povo, então foi o povo que colocou o vereador, que mesmo eu não concordando com algumas posições, tanto da Márcia quanto de outros vereadores, eu acredito que nós temos sempre que respeitar as posições e as opiniões, afinal de contas o parlamento ele tem em sua essência democracia e é realmente para a gente expressar as opiniões de acordo com o interesse da população. Um receio é de realmente criar um precedente. Por quê? Geralmente quem enfrenta o sistema, quem denuncia é a minoria. Então sempre que a gente tiver um vereador que enfrente o sistema, como ela diz que enfrenta, denunciando e cobrando, e os outros vereadores, que são a maioria, não concordar, nós vamos ter uma cassação na Câmara Municipal, porque é o local apropriado para que a gente faça denúncia, para que a gente cobre, e que seja de forma incisiva mesmo, porque a gente tem que ter liberdade para isso, afinal de contas nós estamos numa democracia. Então o receio que eu tenho, o medo será que sempre que um vereador estiver
estiver denunciando de uma forma mais incisiva e ele for a minoria na Câmara, ele vai ser cassado? Então, é um medo que eu tenho. Após a publicação da ata e do decreto de cassação, os documentos serão encaminhados para a Justiça Eleitoral. Com a saída de Márcia do cargo, o suplente Gustavo Henrique, atual assessor do vereador Juninho JR, ocupará a cadeira no plenário. Márcia afirma que entrará com recurso e continuará com a atuação política no município. Eu vou fazer isso cada dia mais de forma gradativa, da forma que eu sempre fiz. É uma conduta que eu adoto desde antes de ser parlamentar e eu vou continuar. E tem uma grande função maior ainda, é mostrar cada vez mais para as pessoas, para que pessoas que agem assim não sejam eleitas da próxima vez, porque é lamentável, né, a situação que aconteceu aqui, a forma que foi conduzida. É inimaginável pensar que se caça um mandato eletivo porque você não gosta de uma pessoa, porque você não concorda que ela te critique. Então isso parece mais uma salinha de quinta série do que um poder legislativo.